Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula com a turma do 8º ano. Nós vamos iniciar o conteúdo Formas de Energia e suas transformações. Então, quando a gente pensa em energia, a gente já vem na nossa cabeça, primeira coisa, energia renovável e não renovável. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho. No início do nosso conteúdo, lá na página 46, a gente já tem um texto introdutório muito rico. Então, ali nós já temos a respeito dos combustíveis. Que o combustível é uma forma, sim, de gerar energia, porque o próprio combustível já armazena energia através das suas ligações químicas. Então, quando utilizado, nós conseguimos sim extrair energia do combustível. Outra palavra muito importante nesse texto é a respeito do gerador. O gerador é o dispositivo que vai fazer com que a gente pegue a matéria-prima que a gente vai utilizar para gerar energia e ele vai fazer o processo entre o produto e a energia para ser consumida na cidade, nas nossas residências, na escola, entre outros locais. Então, quando nós falamos de energia renovável, nós já pensamos a respeito de que isso vai se renovar sozinho no ambiente. Então, ele não vai causar tanta poluição naquele ambiente, naquele local, e ele vai se renovar normalmente com a natureza. Então, uma das mais utilizadas formas de energia no Brasil é a hidrelétrica, que é uma forma de energia renovável. Por que ela é renovável? Pelo fato de que, através do ciclo da água, com chuva normal, ele vai se reabastecendo. Então, quando a água utilizada na hidrelétrica ela vai se acabando, a partir do momento em que chove, ele vai se reabastecendo. Como funciona então a usina hidrelétrica? Nós temos então um fluxo de água em um nível alto. Nós vamos colocar a hidrelétrica em uma parte mais baixa para que haja um desnível, dessa forma a água passe para a hidrelétrica. Com isso, quando ela passa com velocidade, ela vai ter um gerador. Conforme a água vai passar, ela vai movimentar. Esse movimento é onde o gerador vai transformar a água que está passando, esse movimento, em energia elétrica. É a partir do movimento que ele vai extrair energia. O que acontece em relação ao impacto nesse local? Quando nós temos a inserção de uma hidrelétrica em um local, ele vai causar alguns impactos. Por exemplo, se tiver uma aldeia indígena ou uma vila naquele local onde será inserida essa hidrelétrica, essas pessoas que moram ali, elas têm que sair, eles terão que ser evacuados daquele local, porque aquele ambiente será alagado. Então, será mudado o fluxo do rio, então naquele local vai passar água e não pode ter pessoas morando. Com isso também vai modificar a questão das plantas daquele ambiente, os animais daquele ambiente, a umidade do ar daquele local também será diferente. Então, vai trazer alguns impactos, vai mudar toda a questão do ecossistema daquele lugar. Já as energias não renováveis são aquelas que têm um pouco mais de dificuldade para se renovar no ambiente. Então, normalmente a gente utiliza a queima de algum combustível, seja ele um petróleo, álcool, carvão. Então, isso não se renova com tanta facilidade, com tanta rapidez na natureza. Por isso, ele não é renovável, porque ele demora esse tempo. Como que acontece uma usina termoelétrica, que é de uma energia não renovável?
nós pegamos o combustível, quando há essa queima do combustível, ele vai aquecer a água. Conforme aquece a água, o vapor da água será direcionado para um outro gerador. Esse gerador vai fazer esse mesmo movimento, ele vai fazer um movimento rotatório e a partir do movimento ele vai extrair energia, através do movimento. Com isso, parte dessa água que estava em vapor, em forma de vapor, ele vai ter que voltar ao seu estado líquido. Então, ele vai ser resfriado e vai voltar para todo o processo. Então, ele vai voltar lá para aquela parte onde a água é aquecida novamente pelo movimento devido à queima do combustível. Outra parte dessa água, ela vai ser direcionada para o local onde ela foi extraída, seja num lago, seja em um rio. Só que ela vai voltar mais quente. Com isso, ela também vai interferir no ecossistema daquele local. Então, animais aquáticos, por exemplo, que estavam acostumados com um ambiente de água fria, ele já não vai conseguir sobreviver naquele ambiente, porque a água já vai ter mudado a temperatura. Então, nós temos todos esses detalhes. Sem falar que determinadas termoelétricas e outras usinas, elas podem sim contaminar o ambiente onde elas estão inseridas, seja por poluição do ar, quando libera o ar da queima de combustível, seja por contaminação do solo, vazamento. Então, se essa usina estiver utilizando algum material radioativo, nuclear, ele pode sim contaminar aquele local onde essa usina está inserida. Para concluir essa parte da energia e suas transformações, nós vamos lá para o livro de atividades, na página 23, e nós vamos resolver juntos os exercícios 12, 13, 14, 15 e 16, como está no roteiro de estudo de vocês. A questão número 12. Explique ao menos 2 métodos para transformar uma fonte de energia em energia elétrica. Então, nós temos ali, por exemplo, a usina hidrelétrica, onde a velocidade da água vai ser transformada em energia elétrica. Outra opção são as usinas eólicas, que utilizam o movimento do vento na turbina para gerar energia também. Então, 2 exemplos, a hidrelétrica e a eólica. Número 13. As fotografias a seguir mostram usinas hidrelétricas que utilizam diferentes fontes de energia para transformar em energia elétrica. Em cada uma delas, indique a fonte de energia utilizada e o tipo de usina representado. Então, na primeira foto, com o quadro verde, nós temos a energia do movimento dos ventos em uma usina eólica. A do lado, nós temos a radiação solar através de uma usina solar. No de baixo, no quadro roxo, nós temos a energia do movimento das ondas, que é uma usina maremotriz. No quadro amarelo, o último quadrinho, nós temos a energia do movimento do vapor de água aquecido, uma usina termoelétrica, como nós havíamos comentado. Na página 24, nós temos o exercício 14. Preencha os blocos a seguir, indicando as transformações de energia ocorridas nas diferentes usinas elétricas. Então, nós temos ali a usina termoelétrica. Então, no primeiro quadrinho, nós temos a energia potencial química de um combustível, por exemplo, carvão ou material nuclear radioativo. E em seguida, nós temos um outro quadrinho, onde aparece ali a questão da água. Então, no segundo quadrinho, vocês podem colocar a resposta assim:
energia térmica ou energia de movimento do vapor de água. Com as setinhas levam até uma turbina, né? Então, embaixo daquela turbina vocês podem colocar a resposta como energia de movimento da turbina, tá? Que o vapor da água vai fazer ela rodar. E aí nós temos a energia do movimento. No último, lá em vermelho, energia elétrica convertida por geradores eletromagnéticos. Então, a energia que foi gerada através do movimento do vapor da água foi convertida em energia elétrica. A B, nós temos uma usina hidrelétrica. Então, lá no quadrinho verde, o primeiro, a energia potencial gravitacional das águas represadas. Então, nós temos a água represada em um local mais alto. E no segundo quadrinho, nós podemos colocar como energia de movimento da água. Então, conforme a água vai descer, ela vai causar esse movimento. No terceiro quadrinho, nós podemos colocar energia de movimento de um rotor. Então, ele vai rodar esse mecanismo. E é o que nós teremos no quadro verde, a energia elétrica convertida por geradores eletromagnéticos. Então, eu tenho a energia do movimento através da água, convertido em energia elétrica, beleza? Número 15, leia atentamente o texto a seguir. Lá embaixo, nós temos a pergunta: como o gás produzido pela fermentação dos alimentos no estômago das vacas poderia ser utilizado para a geração de energia elétrica? Então, a resposta é a seguinte: o gás poderia servir de combustível para usinas termoelétricas. Ponto. Seria utilizado para esquentar a água e transformá-la em vapor, que, em velocidade e alta pressão, movimentaria as turbinas de geração de energia. Na página 25, nós temos a última questão, a questão 16, onde temos mais um texto e as questões. Então, letra A. Qual tipo de força é utilizada para o acionamento do gerador? E pede para explicar. Então, a resposta é a força elástica. Daí, nós temos a explicação. O piso que tem uma quantidade de elasticidade é comprimido e essa compressão faz com que o gerador inicie o seu movimento. B. Qual tipo de gerador simples, geralmente usado em bicicletas, transforma o movimento em energia elétrica e luz instantaneamente? A resposta é o dínamo. C. Energia elétrica que chega pelas centrais de distribuição em nossas residências é armazenada antes do nosso uso? Explique. Não. Ponto. A energia é utilizada no mesmo instante em que é gerada. Então, aqui nós vimos um pouquinho a respeito da energia, tanto renovável quanto renovável, como elas acontecem e os impactos que elas causam no ambiente onde é inserida uma usina. Junto com esse vídeo vai ter também 2 links de mais 2 vídeos, onde é possível ilustrar melhor, né, um vídeo ilustrativo explicando sobre a usina termoelétrica e a usina hidrelétrica, tá bom? Para vocês conseguirem visualizar o que eu expliquei, ok? Então, boa aula, bons estudos e até a próxima!